A ordem e reverência nos cultos. Começando com o primeiro tópico, vamos ver o que diz o texto desse pequeno livro aqui, ó. Liturgia e música e bioética, que ele já inclui também nesse livro, de um livro de teologia ministerial, curso de teologia ministerial. Eu fiz esse curso em 2015, lá do Ensinai, da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, na época que eu frequentava igrejas. A última vez que eu, inclusive, fui numa igreja foi em 2016, e nós estamos em 2025. Mas nem por isso eu perdi a vontade de entender teologia, claro que não, muito pelo contrário, eu gosto muito de teologia e quero entender um pouco mais sobre isso. E aí resolvi gravar esses vídeos aqui no canal de forma introdutória apenas, afinal de contas eu não fiz a faculdade de teologia ainda, mas nível médio sim. Então estou compartilhando textos e coisas de que vi, né, sobre teologia lá atrás, de alguns anos, já tem alguns anos. Então hoje é sobre a ordem e reverência nos cultos, que é um tema que faz parte de uma playlist específica aqui no canal sobre liturgia, que por sua vez faz parte de uma playlist geral sobre teologia. Liturgia nada mais é do que a organização, de forma bem básica, sim, seria a organização de qualquer cerimônia, nesse caso aqui é uma cerimônia religiosa, né? E mais especificamente ainda numa cerimônia religiosa evangélica no Brasil, e mais especificamente ainda numa cerimônia religiosa evangélica assembleiana. Então veja que o livro é bem específico. Tá, então a ordem e a reverência nos cultos. É lamentável ver em muitas igrejas, às vezes em igrejas grandes e conhecidas, conversas e cochichos sem fim nos cultos públicos. E o motivo disso é, principalmente, porque o mau exemplo vem do púlpito, onde pastores, presbíteros, etc., julgam-se com o direito de cochicharem uns com os outros e até mesmo durante a pregação da palavra. Isso constitui falta grave. Muitas coisas gloriosas de que temos exemplo nas Escrituras podem acontecer no culto público, inclusive curas, milagres e maravilhas. Mas, no culto público não deve haver falatórios e cochichos nem no púlpito nem na congregação. A mensagem que o pregador leva é, por vezes, gravemente prejudicada pelos falatórios e cochichos, pelo andar de crianças nos corredores, pelo chorar de crianças, pelo vai-vem de muitos entrando e saindo do recinto do templo sem necessidade, pela formação de bloquinhos nos corredores e por outras irreverências tão lamentáveis. É dever dos diáconos reprimir energicamente tais procedimentos, e cabe ao pastor da igreja fiscalizar para que a ordem seja mantida. Veja que então liturgia tem a ver com isso, né? Com a ordem da organização, da cerimônia. A igreja deve ser regularmente instruída a manter a ordem no culto público e o pastor deve determinar aos diáconos e auxiliares a respeito. A ordem nos cultos é essencial ao progresso espiritual da igreja e ao bom conceito do pastor. Uma igreja cujos cultos se realizam em desordem dá má impressão aos visitantes e mesmo aos membros que compreendem as coisas de Deus, revela um pastor descuidado e não alcança o desejado progresso espiritual. Bom, então esse é o breve vídeo sobre a ordem e a reverência nos cultos públicos. Próximo vídeo sobre liturgia, tratarei sobre a necessidade de ordem e decência no culto para manter a pureza da doutrina pentecostal. Veja então isso que eu mencionei no início do vídeo, né? Esse é um texto que trata especificamente sobre liturgia no sentido religioso, aqui aplicado a contexto religioso, cerimônia religiosa, aplicado a um contexto evangélico no Brasil e mais especificamente a Assembleia de Deus, que é uma igreja de origem ou de fundamentação não, mas de influência pentecostal. Eu fico por aqui, valeu!